Olá, caro acadêmico, acadêmica. Vamos discutir nessa videoaula um pouquinho sobre a historicidade da ética e da moral. Para começarmos, nós temos a questão do porquê devemos nos ocupar com a ética. Nessa questão está implicada a questão sobre o modo que queremos viver, a qual é a melhor forma de ser como seres humanos. Quando fazemos essa discussão, encontramos uma discussão sobre a ética. Claro que as respostas em relação a isso serão muitas. Não temos somente uma questão voltada para isso. Mas o fato é que quando falamos de ética, sempre temos uma reflexão sobre os valores referentes ao indivíduo e ao inter-humano. Sempre temos a discussão sobre o que é certo e o que é errado. E isso permeia, sem dúvida, os valores culturais, as formas sociais que os indivíduos estão inseridos e considerando as suas relações. Além disso, nós encontramos várias áreas do campo do saber, entre elas inclusive a própria filosofia, que traz a questão do questionamento o que é correto fazer, o que não é correto fazer. Tanto é que nós vamos visualizar em uma das nossas discussões, em uma das unidades, intitulada Historicidade da Ética, encontramos um debate com vários filósofos que nos dão uma orientação, não necessariamente as respostas, mas uma orientação sobre a discussão, sobre o correto, sobre o certo, o errado, para pensarmos a nossa forma de viver, a nossa forma de ser em sociedade. Então, quando nós discutimos sobre isso, sempre temos em mente uma perspectiva reflexiva e crítica. Outra questão muito importante a ser considerada é a questão da ética. Quase todo acadêmica, muitas vezes se depara com a questão: o que é ética? Qual a diferença de ética e moral? Nós sempre estamos ligados a tais questões. Nós encontramos, quando falamos de ética, que para falarmos desse termo, primeiro elemento indispensável é a reflexão crítica, é ser reflexivo, ser capaz de pensar a própria ação. Ou seja, é uma condição indispensável para falarmos de ética. Não temos como falar de ética sem isso. É isso que qualifica, por sinal, uma experiência ética. Uma experiência ética, ela se dá no momento em que estamos entre aquilo que consideramos que deveria ser e o que é, ou seja, entre as situações que se apresentam e o que deveria ser. Nesse momento, entramos numa discussão, entramos numa reflexão crítica sobre os nossos atos. Então, nós temos, nesse caso, uma experiência ética. Então, a experiência ética, ela não deixa de trazer, como o filósofo Heidegger nos dizia, uma certa angústia, ou seja, uma angústia saudável, por sinal, que nos coloca a questão sobre a melhor forma de ser. O que eu devo fazer? A resposta disso não é tão tranquila, ou seja, ela envolve uma abertura em relação àquilo que estamos sempre habituados a fazer. Muitas vezes estamos presos a uma rotina, ao cotidiano, e não nos permitimos o questionamento. Mas a partir desse sentimento de angústia, nós estamos mais abertos à discussão, estamos mais abertos à reflexão sobre o certo ou o errado. Então temos toda essa discussão. Ainda além disso, quando nós falamos de ética, muitas vezes temos questões do cotidiano, onde as pessoas nos dizem: olha, o correto é viver dessa forma, a ocasião faz o ladrão. Mas, no entanto, o que nós encontramos, sempre quando falamos de ética, a questão da liberdade ou do livre-arbítrio, que dentro da história da filosofia e da história em geral, existe em muitas situações um limite, uma diferença entre elas. Mas aqui no caso, quando temos a questão da reflexão ética, é porque temos escolhas. A possibilidade de escolher nos transforma responsáveis. Nesse sentido, vale a expressão, ou podemos dizer, inclusive, a fala do Mário Sérgio Cortella, onde ele nos diz: a ocasião não faz ladrão, apenas revela a escolha desse
diante das circunstâncias, das possibilidades que o mesmo está envolvido. Então, nesse caso, nós temos o desafio, a reflexão, temos o desafio de pensar o que é certo e errado, e não será a ocasião que nos força. As ocasiões que se apresentam nas nossas vidas se apresentam diante da possibilidade de escolhas, do tipo de escolhas que teremos que tomar uma decisão. E nesse momento é que nós falamos da experiência ética. Sobre a definição de ética, é interessante considerarmos o termo na sua origem. Pode nos trazer algumas pistas para a discussão. Quando falamos de ética, nós, na Grécia Antiga, nós tínhamos várias acepções. Entre elas, encontramos o significado possível de ética como propriedade do caráter, como uma característica, um perfil, ou como a personalidade. É comum dizermos, olha, tal pessoa tem tal personalidade. Então, ou seja, uma das discussões dos gregos era justamente dizer que o ser humano tem algo que é de si. Então, ou seja, ele não é influenciado exclusivamente pela sociedade, pela cultura. Tem algo que ele é responsável, que é próprio dele. Mas o costume, e aí vem um segundo significado de ethos, ele está ligado, ou seja, à formação do caráter, à formação do indivíduo. Foi inclusive para essa tradução do costume, do hábito. Aliás, além disso, os gregos também colocavam a questão do ethos como uma questão de civilização, de cultura. Colocavam desta forma para o significado de ethos. E disso vem uma tradução que foi mores, traduzido por moral, pode significar a morada, conjunto de hábitos e costumes. Foi uma tentativa de trazermos justamente a diferença entre aspectos diferentes do agir humano. Então nós tínhamos entre os gregos, nós tínhamos justamente essa questão do ethos, do caráter, como parte da personalidade, e por outro lado a questão da influência das tradições, dos costumes, da cultura, da civilização. Porém, ao longo da história da ética e da moral, nós passamos a ter algumas convenções. Aqui vamos apresentar a vocês 3 convenções. A primeira convenção, ela coloca a ética como uma forma de reflexão filosófica, sendo mais abrangente, discutindo questões mais universais, sendo questionadora, inclusive, da moral, que essa, por sua vez, estaria ligada com de valores, costumes, regras de um determinado grupo social. Já uma outra concepção, ou convenção, coloca a ética ligada ao universo público. Quando nós falamos da responsabilidade do funcionário público, do agente público, a responsabilidade do indivíduo atuando em uma empresa. Então, nesse caso, falamos da ética no seu espaço, como um conjunto de regras e princípios referentes ao espaço público. Enquanto a moral estaria ligado mais ao universo privado, universo da vida familiar e assim por diante. E uma outra adotada por Yves de Lantin é a convenção de que a moral estaria ligada a um conjunto de normas que nos dizem ou indicam o que devemos fazer. Então, ou seja, essa é uma das explicações possíveis para a moral. A moral nos diz, olha, você deve agir desta forma para ter uma ação correta. Já a ética traria justamente a questão: que vida queremos viver? Qual a vida que vale a pena ser vivida? Estaria nesse universo de discussão, nessa terceira convenção. Então, ou seja, são 3 convenções possíveis que nós vamos encontrar nas nossas unidades de aprendizados. Além disso, é interessante, quando nós entramos na discussão sobre a questão da ética como a melhor forma de se viver, implica na discussão da felicidade. E se nós olharmos em perspectiva da terceira convenção, vamos ver que toda a sociedade discutiu pelo conceito de felicidade ou de bem-estar, ora colocando a questão do indivíduo, ora a questão da sociedade. Cada sociedade, cada grupo social sempre desenvolveu respostas
distintas para essa questão. Então, ou seja, aqui envolve a questão: o que é a felicidade? Ou seja, o que realmente a felicidade pode estar ligada apenas a uma questão individual? Ela pode ser reduzida? Para os gregos antigos, essa resposta, ou seja, ela está bem definida no aspecto de que, para ser feliz ou ter uma vida feliz, seria impossível pensar apenas individualmente. Ou seja, seria impossível ser feliz se não houvesse uma sociedade justa e feliz. Então, a felicidade individual implicaria em uma cidade justa e feliz. Por isso, a necessidade do zelo coletivo. Claro que sempre vai haver distorções, discussões que implicam nos desejos, nos sonhos, nas disposições individuais. Mas a felicidade simplesmente seria alcançada, ao ver deles, se todo o grupo, toda a cidade fosse justa e feliz. Por isso que aparece o ideal da cidade justa e feliz. Do contrário, não teríamos essa possibilidade. Então, ou seja, era uma das discussões que eles colocavam. Então fica bem claro, se nós olharmos a visão do grego, dos gregos antigos, eles tinham bem clara essa relação entre indivíduo, sociedade e natureza. Para eles, esses três conceitos estão interligados. É impossível ser feliz se, no caso, negarmos a nossa natureza e negarmos a sociedade, que seria ao mesmo tempo negar a própria natureza. Então, para eles, indivíduo, sociedade e natureza são interligados, não podem ser separados. Claro que essa concepção ela muda com o passar do tempo. O conceito de felicidade para muitos poderá estar ligada à satisfação em termos econômicos, de bens materiais, ou a outras formas de prazer, como por exemplo estar na praia. Então, ou seja, são conceitos. Só que tem alguns autores que fizeram algumas diferenças entre felicidade e euforia. Por exemplo, Aristóteles nos traz essa diferença, dizendo que a euforia corresponde a um estágio momentâneo ou alegria intensa. Por exemplo, eu ganhei na Mega Sena, tenho uma alegria intensa, ou algo muito importante, significativo na minha vida foi conquistado. É o momento de euforia, não necessariamente felicidade. A felicidade, para Aristóteles, estaria ligada mais à questão da cidade, do modo de viver, ou seja, como conduzo minha vida. Então quer dizer que em alguns momentos posso ser infeliz, eu posso, no caso, ter momentos tristes, mas mesmo assim ser feliz, porque a felicidade está ligada a um modo de se viver, não apenas simplesmente a momentos felizes. Então, ou seja, eu posso ter momentos eufóricos, mas no geral vamos discutir se é possível ou não a felicidade, porque a felicidade está ligada a um modo de ser que realiza a essência humana, o que há de melhor do ser humano, que me realiza enquanto indivíduo, mas uma definição de ser, e não apenas de parecer, não apenas em termos econômicos. Então, para ele traria essa diferenciação. Então, se você observar, todos os gregos, eles discutiam isso. Então, ou seja, não podia se falar de felicidade como uma questão de satisfação individual, porque a felicidade estaria ligada ou seja, ao universo. Para ser feliz, teríamos que ter em conta a humanidade, teríamos que ter em conta o social e o cosmos, ou universo, ou natureza, traduzir por eles. Então, nós demos essa discussão. E sem contar que para realizar a felicidade, seria impossível dissociar a ética e a política. Ou seja, para eles, a ética e a política, ela está ligada ao desenvolvimento da virtude, da areté, principalmente quando nós falarmos no período clássico. Então, ou seja, no período clássico nós temos a visão do cidadão. Então, a felicidade está ligada tanto à questão ética quanto à questão política. Uma não pode negar a outra naquele contexto. Mesmo porque, se nós observarmos um pouco adiante, veremos para eles a ideia do politicos, o cidadão, é aquele que cuida do bem da polis, aquele que cuida do bem da cidade. E o cidadão tem uma postura ativa em relação a isso.
Ele não espera que os outros façam, ele o faz também. Já existem os perfis, que é como, por exemplo, o idiotez, é aquele que vai se preocupar mais com a sua vida particular, ele não tem tempo para isso. Mas isso não quer dizer que ele não dependa justamente da atuação do cidadão. Ou seja, porque lá dentro da Grécia Antiga existiam aqueles que podiam ser cidadão e aqueles que não podiam ser cidadãos. Havia uma diferença bem interessante. Mas em todos os períodos, a discussão que permeia entre eles está que a felicidade está ligada a uma questão da virtude ou areté, ou máximo de excelência. Então, se falamos do politikos, falamos da virtude política. Agora, se nós falarmos em alguns períodos a questão da virtude, da felicidade, estaria em ser honrado, seja, a formação do guerreiro, então, seja, e já a ética estaria ligada ao universo da casa. Então, a política é o universo público e a ética é o universo da casa. Uma definição, mas não a única. Entre os pensadores que se apresentam, nós encontramos alguns pensadores como os sofistas. Os sofistas apresentavam a virtude ou a ética como algo relativo, isto é, o que é certo ou errado seriam construções humanas. Aí prevalece a frase de Protágoras que dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o certo ou errado, nessa perspectiva, depende de construções humanas, construções sociais. E nesse sentido, para eles, seria errado seguir a lei que o cidadão criou para si mesmo. Porque ele criou na Assembleia, ele criou na cidade. Então, por esse motivo, virtude seria ser hábil nas discussões da polis, na capacidade argumentativa, por sinal, seria necessário saber isso, conhecer a cultura, saber muito da oratória, buscar discutir e, por fim, após a decisão, seria necessário seguir a lei que foi decidida em conjunto com os demais cidadãos. Então, o ser humano, ele se realiza na sua vida política, ele se realiza dessa forma, e o conceito de justiça não é um conceito de justiça ideal, mas sim um conceito de justiça visto como convencional, construído por convenções. Ok? Então, ou seja, essa é uma ideia dos sofistas. Logo depois, nós encontramos um rival, que é contemporâneo, na realidade, aonde ele se coloca numa postura crítica em relação aos sofistas. Para começar, Sócrates não acredita na possibilidade de ensinar a virtude. Ou seja, para ele, você pode dar informação às pessoas, mas a consciência ela vem de uma reflexão interior, de uma reflexão interior. Por isso dizemos que depende de uma busca interior para chegarmos à questão da justiça. Sócrates, ele é um idealista, ele acredita que existe um ideal de justiça, existe um ideal de ética, e a partir do momento que nós buscarmos, onde nossa capacidade racional for à frente, nós poderemos, de fato, chegar à virtude. Então, para ele, tudo isso começa com um valor interior. Nesse caso, vale até aquela frase que é impossível mudar o mundo de fora para dentro, mas podemos mudá-lo a partir de nós mesmos. Ou seja, a ética, o areté, como falava ele, constitui um valor espiritual, não algo que vem de fora. E a partir desse momento, aonde que eu, a partir do diálogo, até a palavra grega, dia, dois, logos, duas razões, ou seja, a partir do diálogo, a partir da conversa, da discussão, buscando pelo conhecimento do certo e do errado, posso chegar ao conceito de virtude, ao conceito de justiça. Nessa busca, então busco interiormente, mas sempre tendo em vista a relação com o outro, não buscando convencer o outro. É por isso que o Sócrates usava como metodologia de trabalho, ele usava a expressão sei que não sei, uma expressão da ironia socrática, aonde ele se coloca de igual para igual, pois a partir do momento que eu buscar convencer alguém, eu não estou desenvolvendo a consciência, porque é impossível dar consciência a alguém. Essa pessoa precisa buscar por si mesma. Para fazer isso, então, Sócrates se utilizava dessa estratégia.
Ou seja, sei que nada sei. Ou seja, me diga o que é virtude, o que é correto. Porque a partir desse momento haveria a possibilidade do diálogo. E nesse momento a pessoa seria capaz de promover a reflexão, a discussão. Ou seja, na medida que ela consiga fazer a reflexão, ela estaria usando justamente sua capacidade racional. E nesse caso, a capacidade racional estaria se colocando como um autodomínio sobre si mesmo, o que constitui o conceito de felicidade socrático, que é eudaimonia. Eudaimonia é igual a felicidade. Nós trouxemos para a felicidade, que podemos ver que é justamente que implica no conhecimento do homem sobre si mesmo, que possa, inclusive, ser governado pela razão, porque se conhece. Ele buscou como um valor interior. Já o seu mestre, seu discípulo, melhor dizendo, Platão, ele segue o princípio socrático de que o conhecimento leva à justiça e a ignorância à injustiça. No entanto, o Platão, ele não é tão entusiasta quanto a democracia. Ele considerava a democracia como uma forma corrupta. Segundo ele, nem todos estariam preparados para governar a cidade. Aliás, Platão coloca que na questão do poder, os melhores governantes seriam aqueles que estariam desinteressados pelo poder. Mas ele traz algumas questões que são comuns com Sócrates, entre elas que a autodeterminação, a busca pelo conhecimento do bem, da justiça, seriam os fatores indispensáveis. Para isso, teríamos que acessar o mundo das ideias. Então, ou seja, a felicidade ela dependeria do domínio racional sobre outras capacidades humanas. Então, ou seja, essa é a visão em geral de Platão. Há um outro filósofo daquele período sistemático, por volta do século III, século IV a.C., o Aristóteles. Ele traz uma discussão bastante interessante, onde ele faz uma classificação de virtudes. Ele separa virtudes éticas e dianoéticas. As virtudes dianoéticas estão ligadas com as questões ligadas à ciência, ao conhecimento, ao intelecto, habilidades que a pessoa tem em relação, por exemplo, à capacidade de fazer cálculo, em relação à capacidade técnica, ou até mesmo alguns demais procedimentos da medicina. Falamos de uma virtude, alguém tem virtude sobre isso, ele faz com excelência, com o máximo de excelência. Esse é um dos conceitos. Então, ou seja, para ele, esse conceito de dianoético estaria ligado, de fato, às ciências teoréticas, às ciências técnicas, que tem por objetivo produzir um resultado. Já as ciências práticas, que tem um conceito um pouco diferente da nossa tradição, seriam a ética e a política, porque aqui o termo prático se refere às disciplinas que tratam da própria ação. Por exemplo, um médico ele pode ter uma excelente habilidade para fazer determinados procedimentos, mas o que determina o valor moral ou ético é justamente a questão da intencionalidade, ou seja, a responsabilidade em relação à ação. Então, ou seja, ele tem o domínio técnico, é uma das habilidades, uma das virtudes dianoéticas. Agora, quando consideramos a própria ação, a própria atuação do médico, nós estaremos falando da ética. Ou, se for na questão pública, estaremos falando da política, que é uma das formas de fazer isso, de discutirmos. Agora, a grande questão, uma das outras questões que também se traz, considerando as virtudes éticas e política, no caso da política, em Aristóteles, é o fato que Aristóteles ele tem uma visão de ética teleológico. O que isso quer dizer? Teles, do grego, significa fim, finalidade. Ao ver dele, todo ser humano tem uma finalidade. Todos nós temos uma felicidade em comum. Qual é essa felicidade, essa finalidade em comum? A felicidade. Então, ou seja, o ser humano é um ser que age e tem em vista um bem. E todos visam, de fato, ser felizes. Todos visam isso. É o que todo ser humano visa, a busca da felicidade. Só que alguns vão buscar a felicidade no prazer. Essa teoria que afirma que a felicidade está ligada ao prazer, nós chamamos de hedonista. Outros vão buscar a felicidade em riquezas. Mas, no entanto, para Aristóteles, o ser humano tem algumas capacidades.
que ele traduziu, chamou de almas, 3 almas: a vegetativa, a sensitiva e a racional. No caso do prazer, segundo ele, está ligada mais à capacidade sensitiva, que seria própria dos animais. E os animais têm justamente a capacidade de nutrição, de reprodução e a capacidade de sentir dor e prazer. Agora, o ser humano, que se limita à questão da busca pelo prazer, ele estaria restrito a essa habilidade. Mas a questão que se coloca é a seguinte: um ser que foi dado de razão, de racionalidade, qual a finalidade da existência dele? Somente basta a satisfação dos prazeres? Se tivéssemos prazeres intensos a todo momento, seria a nossa grande realização? Eis uma das grandes questões que se apresenta na filosofia de Aristóteles. É uma das grandes questões. Por isso, para ele, a felicidade está ligada ao máximo de excelência, quando a capacidade racional se coloca à frente e buscamos o melhor, ou seja, o desenvolvimento da virtude, que seria a máxima excelência da perfeição do homem, do ser humano. E para ele, essa perfeição racional, esse desenvolvimento completo da alma racional, ocorre a partir do momento em que temos uma ação mediana, o meio termo, nada de demasia, ou seja, nem tão pouco e nem muito, ou seja, sempre o meio termo. E são termos muito presentes no contexto da filosofia aristotélica e também, em geral, dos gregos. Além disso, para falarmos de virtude, nós temos que considerar a liberdade, pois, do contrário, não poderíamos estar falando de virtude. Uma outra questão muito importante para Aristóteles é a questão do hábito. Para considerarmos alguém justo, a ação correta deve ser fruto sempre do hábito, do costume. Não basta ter dito uma vez a verdade para ser considerado honesto. Temos que dizer sempre, deve ser fruto do hábito e do costume. Então são 3 elementos para considerarmos o máximo de excelência, o máximo de virtude em Aristóteles. Um é a liberdade. Eu tenho que ser livre para, inclusive, poder ser responsabilizado. Outra questão, minhas ações devem ser costumeiras, devem ser fruto do hábito e exemplares, inclusive. E por fim, deve ser o termo médio, o meio termo. Trago aqui para vocês um dos exemplos. Se nós falarmos temor em excesso, nós temos a covardia. A ausência de temor é imprudência. O meio termo, ou seja, o medo medido, teremos a valentia ou coragem. A pessoa que valoriza muito os prazeres, nós podemos dizer que é uma pessoa inconstante. Agora, a pessoa que não valoriza nenhuma forma de prazer, ela torna-se insensível. O meio termo, a temperança. Então, seja sempre o meio termo na filosofia aristotélica. Para sermos, no caso, morais e inclusive para sermos felizes, dependemos de uma vida mediana, uma vida com liberdade e também as ações devem ser costumeiras. Não basta uma vez ser agido corretamente. Devemos agir sempre. Anteriormente discutimos mais sobre a ética no período antigo, lá com os gregos, com a filosofia grega. Terminamos com Aristóteles. Posteriormente a isso, nós temos toda a discussão ética do período medieval, onde temos o debate da ética ligada à questão divina, e principalmente a grande preocupação ética está ligada, de fato, com a salvação da alma. Todas as discussões sobre as virtudes, sobre o certo ou errado, vai estar ligada a essa discussão entre razão e fé. Posteriormente, no período moderno, se apresentam vários autores. Entre os autores que vamos encontrar no século XVII, temos o Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele é um filósofo que vai discutir muito sobre o conceito de razão, e esse conceito de razão vai estar ligado à teoria do conhecimento, sim, mas também vai estar ligado com questões ligadas à questão estética, argumento estético. Por exemplo, temos algumas obras fantásticas como A Crítica do Juízo. Temos também, sobre a questão do conhecimento, uma obra chamada Crítica da Razão Pura,
que trata sobre a possibilidade do conhecimento, qual o limite do conhecimento humano. Mas as obras que nos interessam aqui são obras ligadas à questão do campo moral ou prático, como diz o autor. São obras como a Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Criticismo Prática. São obras que vão tematizar sobre o fundamento, qual o fundamento da moralidade. Ou seja, o que nós podemos fazer, que é a questão que vai estar em conta, o que devemos fazer. Quando falamos de moral ou de ética, segundo Kant, nós temos implicado a questão do que devemos fazer. Quando falamos do conhecimento, o que podemos conhecer. Nesse caso, o nosso tema vai ser o que devemos fazer. Quando falamos de ética, temos esta questão, o que devemos fazer. Para isso, deve-se buscar o fundamento da moral. Qual o princípio que deve servir de base para julgarmos moralmente? Para isso, o Kant ele não estabelece uma fundamentação baseada na tradição, como diz Tuvindar, porque ele fundamenta, ou seja, quando falamos uma moral tradicional, nós temos uma moral que está fundamentada numa fé transcendental, ou seja, uma fé baseada na crença num ser superior, uma divindade. O Kant ele não fundamenta numa autoridade transcendental. Isso não quer, ele, no caso, ele segundo vai buscar fundamentar a moral na racionalidade. Ele diz que todo ser racional, tanto humanos quanto Deus, sabem o que é certo e o que é errado. São legisladores nesse sentido. A diferença, no caso, que os seres humanos são dotados de uma sensibilidade, de desejos que afastam em relação ao certo ou errado. Enquanto, se pensarmos uma vontade transcendental, uma divindade, esse seria naturalmente um ser que pensaria as coisas corretas, certas, não teria o problema da sensibilidade, seria pura consciência. Então, no caso de Kant, ele busca fundamentar a vontade moral não em uma vontade divina, e sim na razão. Então, e quando você entra nesse debate, a pergunta é como que a razão pode fundamentar a ação moral? Para isso, para entendermos isso, nós vamos ter em conta que a razão para Kant é uma capacidade de princípios que possibilita determinar, inclusive, a vontade. Então, qual o princípio que fundamenta a vontade humana que pode considerar como uma boa vontade, uma vontade moral? Essa é uma das grandes questões que vai ser colocada. Ou seja, qual o fundamento que possibilita isso? Que possibilita uma vontade moral? Para essa discussão, o Kant diz o seguinte: um dos princípios para fundamentar a moral é agir de tal forma que tua máxima possa ser universalizável. No Kant, todos nós sabemos o que é certo ou errado, mas nossos desejos, anseios, apetites, expectativas fazem com que não venhamos agir corretamente. Segundo Kant, a moral, ou o princípio moral, ele se apresenta para nós como um dever, ou seja, como um imperativo, como algo que nos ordena. Ou seja, a razão nos diz o que é certo, mas o elemento passional acaba nos afastando. Por isso, para ele, toda ação moral ela aparece como uma questão de dever para nós seres humanos. Ao contrário que seria em relação a uma divindade. Uma divindade teríamos uma outra forma. Kant ele fez uma diferença entre os imperativos da moralidade e os imperativos não morais. O imperativo da moralidade é um imperativo categórico e, segundo Kant, para uma ação ser considerada moral, ela deve ter como motivação o próprio dever moral. Ou seja, a ação deve ser feita por dever e não apenas em conformidade à moralidade. Os imperativos hipotéticos estão ligados àquela relação meio e fim. São imperativos técnicos. Ou seja, são imperativos técnicos. Para Kant, ou seja, eu relaciono um conjunto de estratégias para conseguir um objetivo final. Ou podem ser, inclusive, imperativos ligados à felicidade. Segundo Kant, muitas vezes, agir corretamente não necessariamente nos leva a ser felizes. Então, seja, aqui já podemos perceber uma diferença de discussão em relação aos filósofos antigos. Muitas vezes, fazer a coisa certa
acaba por nos afastar da própria felicidade. Pode nos afastar, mas fazer a coisa certa nos leva a uma dignidade maior, a dignidade humana. Então, ou seja, esse passa nos grandes debates que Kant vai trazer. Então, a ação conforme o dever não pode ser considerada moral. Só aquela ação que leva em consideração o próprio dever moral. O próprio dever moral. Ou seja, ela deve necessariamente seguir isso. Do contrário, não podemos falar de moralidade. E um outro autor muito importante, que vamos falar em linhas gerais, é o filósofo Emmanuel Levinas. É um autor contemporâneo, é um autor que faleceu em 1995. Ele tem uma grande contribuição para a discussão filosófica e ética na atualidade, na medida que ele traz um conceito que é o conceito de alteridade. O conceito de alteridade, ele vai para além da discussão que foi promovida pelos modernos, que os modernos traziam a discussão em torno do eu, do ser como um ser pensante, capaz de conhecer a natureza, conhecer o universo social e dominar. O penso, logo existo, de Descartes, nesse sentido, não serve para Levinas. O código do ergo sum. Então, o código não é suficiente para determinar o valor moral. Para Levinas, a razão, como queria um Kant, não basta também para fundamentar a moralidade. Nós devemos considerar a questão, a nossa definição, a partir da relação dos outros. E aí que entra a alteridade. Alter, outro. Então, ou seja, só que não basta colocar no lugar do outro. Deve ser, nós, inclusive, segundo Levinas, nós nos definimos nas relações com os demais, na relação com os outros. Então devemos pensar de forma de alteridade, buscando construir o outro e não simplesmente julgar, determinadas sentenças, porque ao fazer isso, nós estaríamos destruindo o outro e não possibilitando um diálogo de alteridade. Então ele traz toda uma reflexão sobre isso. Quando nós colocamos a frente com o outro, no rosto perante o rosto, na frente do rosto de outro, nós vamos justamente determinar o valor ético ou não. E a ética deve sempre ser pensada nessa questão de se colocar não apenas no lugar do outro, mas se construir com o outro, se construir na relação com os outros. Então esse é o grande desafio que se apresenta na ética proposta por Emmanuel Levinas. E pessoal, aqui foi algumas das considerações bem breves da historicidade da ética. Temos muito mais autores, temos muito mais coisas implicadas, inclusive com cada um dos filósofos. Aqui são algumas ideias para pensarmos e refletirmos. Ou seja, em Kant temos umas discussões interessantes, lá nos antigos também, com Emmanuel Levinas com o conceito de alteridade. Desejo todo você, nesse sentido, são autores que nos possibilitam uma reflexão importante para pensar a ética na atualidade. Ou seja, mais do que nunca, temos a necessidade de discutir ética, e não apenas na universidade. Temos necessidade de discutir ética em vários espaços, na universidade, no trabalho, nas questões públicas. Ou seja, a discussão ética, ela se apresenta como uma filosofia primeira, uma necessidade primeira, e nesse sentido o Levinas também lhe traz. Ele diz, olha, a filosofia primeira não deve ser o conhecimento. O conhecimento é importante sim, mas devemos ter conhecimento com ética. Então a ética para Levinas é a filosofia primeira, é a base de tudo. O restante, ou seja, o conhecimento, a nossa própria construção pessoal, depende de uma vida ética, ao ver de Levinas. Depende de uma vida que considera o outro. Então, ou seja, é uma reflexão bastante interessante. Desejo a vocês bons estudos e até uma próxima oportunidade, pessoal.